Olá, pessoal. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma questão importante que envolve aspectos metabólicos, bioquímicos do efeito sanfona. Então, muitas vezes nós vemos que pessoas fazem dietas bem restritivas, dietas com uma caloria diária, né, recomendada muito baixa, que pode ser prescrita por, enfim, N profissionais ou até mesmo a pessoa, de repente, acabou fazendo, seguindo uma dieta ou que viu no Instagram, ou que viu numa revista, ou foi imposta por isso, né? Eu mesma já passei por isso, né? Já fiz dietas com uma caloria, uma quantidade de quilocaloria diária, cerca de 400 quilocalorias, que é bem baixa. E muitas pessoas que dependendo da profissão, nós temos pessoas aí que são modelos, que são bailarinas, que muitas vezes os agenciadores acabam impondo certas regras, né, em certas condutas. Eu já escutei muitas vezes, né, enfim, que deveria consumir só naquela semana para conseguir entrar, de repente, numa prova de roupas, uma quantidade baixíssima de calorias, né? Inclusive já escutei o seguinte: não, essa semana você vai consumir apenas maçã e alface, apenas isso, né? Para conseguir emagrecer e conseguir fazer a prova, etc. Bom, isso acontece, né, até hoje, é natural, não natural, não creio que eu que não, né, mas enfim, acontece. E muitas vezes isso pode levar a transtornos alimentares, a compulsão alimentar, mas o meu ponto aqui principal não é falar sobre isso, é falar de uma maneira mais voltada para a questão de emagrecimento e a questão dessa perda de massa muscular. Então vamos supor assim, ó, se essa pessoa ela fez de repente uma dieta bem restritiva durante, sei lá, 2 meses, e aí ela perdeu 10 quilos. Desses 10 quilos, lógico que vai depender da composição corporal da pessoa, vai depender se ela faz exercício físico de força ou não, enfim, de N motivos, né, e N variáveis. Mas vamos pensar assim, que essa pessoa, ela perdeu 10 quilos, e vamos supor que ela perdeu gordura sim, né, ela perdeu, vamos supor, 7 quilos de gordura, mas ela perdeu 3 quilos de massa muscular, né, o que não é interessante. É importante, quando a gente fala em perda de peso, não é só perder o peso na balança, porque o nosso músculo pesa muito mais do que a gordura. Então, obviamente que não é interessante, muitas vezes a gente vê lá o peso na balança que reduziu, mas será que isso não é uma redução muito drástica da massa muscular que é mais pesada? Então, o importante é, de fato, não ver apenas o peso que está na balança, mas mensurar essa quantidade de gordura que foi reduzida e a quantidade de massa muscular também. Né? Porque o nosso músculo ele é metabolicamente mais ativo, ele está envolvido com diversos processos metabólicos, fisiológicos, inclusive no processo de emagrecimento. Então, vamos supor assim, voltando àquele caso, a pessoa perdeu 10 quilos, 7 quilos de gordura e 3 quilos de massa muscular, tá? E aí ela ficou feliz, perdeu 10 quilos, etc, etc. Só que ela estava numa dieta muito restritiva e essa pessoa não vai conseguir ficar assim o resto da vida, né? Ela vai voltar a consumir talvez a mesma caloria que ela consumia antes ou até mais, né? E aí concorda que se ela não ajustar a quantidade proteica da alimentação dela, e se ela não fizer um exercício físico, principalmente de força, ela não vai conseguir recuperar aquela massa muscular que ela perdeu. E aí talvez quando ela voltar a consumir a mesma caloria que ela consumia, ela vai talvez engordar só, vai receber de volta, né? Vai voltar a engordar só gordura. Então talvez daqueles 10 quilos que ela perdeu, talvez ela receba de volta 9 quilos de gordura e recupere 1 de massa muscular. Então, o meu foco aqui qual que é? É tentar mostrar para vocês o quanto é importante a gente orientar essa pessoa a fazer uma alimentação balanceada, adequada, com uma quantidade proteica ajustada para esse propósito e também orientá-la para que ela faça um exercício físico associado, né? Isso vai ser fundamental para ela conseguir ter essa massa muscular. E sem contar assim que a proteína também tem uma questão interessante que dá mais saciedade, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito agora. Então percebam que é fundamental que essa pessoa tenha esse ajuste proteico.
Tem inclusive alguns estudos mostrando que para essas condições dessas pessoas que têm um emagrecimento muito exacerbado por dietas que são restritivas, que quando a gente recebe, né, essas pessoas no nosso consultório, a gente deveria fazer uma dieta com mais proteína do que a gente faz normalmente, né, que seria uma dieta normoproteica. Então, se essa pessoa não tiver alguma lesão renal, enfim, ela vai ser avaliada, obviamente, se ela for saudável, nós podemos tentar aumentar um pouquinho, deixar uma dieta um pouquinho mais hiperproteica para que ela consiga recuperar até essa massa muscular que, obviamente, foi perdida nesse processo de emagrecimento que foi tão drástico, né? Então, é importante. Agora, imagina só, se essa pessoa perdeu 10 quilos e aí ela vai recuperar depois, que ela vai voltar a consumir, enfim, os alimentos, etc. E ela percebeu que ela engordou 10 quilos. Ela não fica feliz, obviamente. E aí vamos supor que ela tem um casamento para ir. Ela vai voltar a fazer a dieta restritiva. Isso é muito comum, efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. E aí pensa o seguinte, ela perdeu 10 quilos de novo. Vamos supor que 7 de novo foram de gordura e 3 de massa muscular. Concorda que ela tá perdendo cada vez mais massa muscular? Cada vez ela vai ter menos massa muscular e cada vez mais gordura. E isso vai atrapalhar cada vez mais o emagrecimento dela, porque ela vai ter um metabolismo mais lento, que ela tem menos músculo, né? Então, talvez na hora que ela volte a consumir os alimentos depois da dieta restritiva, a caloria que ela deveria consumir vai ser menor, porque ela tem menos massa muscular para metabolizar. Então, a quantidade que a gente calcula de calorias diárias, né, vai ser menor e ela consome a mesma coisa. Então, cuidado, isso é um ponto muito importante para a gente conseguir avaliar. Então, veja o quanto que a nutrição não é tão simples assim, o quanto que tem de bioquímica e metabolismo associado. Prestem atenção, que é importante.